Olá pessoal, nessa aula nós iremos ver como declarar variáveis em C++. É uma aula bem simples, vamos dar continuidade ao curso, ok? Vamos lá. Eu vou criar um novo programa, Ctrl N, um F2 e vou colocar somente teste, ok? Teste CPP. E veja, como eu declaro uma variável? Lembrando, eu vou logo incluir, né, dar o include e incluir a biblioteca IOStream, né, que eu vou querer mostrar alguma coisa na tela, ok? Vou logo declarar o meu namespace, que é o std, namespace padrão. Vou ter a minha função main, nós já sabemos que todo programa em C tem que ter uma e somente, todo programa em C++, né, e em C também, tem que ter uma e somente uma função principal e dou um return 0, ok? Função int, né, main, então dou um return 0, que é um retorno inteiro. Então eu quero declarar, por exemplo, uma variável inteira, né? Uma variável inteira, ela pode armazenar o que? Eu quero armazenar a idade de uma pessoa. Quero armazenar a idade de uma pessoa. Então, eu vou armazenar a idade de uma pessoa é um número inteiro. Então, eu vou armazenar isso em uma variável int, né? Uma variável inteira. Como é que eu represento isso? No C++, ao contrário de outras linguagens de programação, como a linguagem Python, você precisa especificar o tipo da variável, né? Lá na linguagem Python, por exemplo, para quem estudou essa linguagem, para quem implementou programas utilizando essa linguagem, você não precisa dizer qual o tipo de determinada variável. Já aqui no C++ não, você precisa dizer, ó, essa função aqui, ela retorna a função main, ela retorna um inteiro. Por isso utilizo a palavra-chave int, ok? Quando eu quero utilizar, declarar uma variável inteira, né? Eu quero declarar uma variável inteira para armazenar a idade de uma pessoa. Então, tenho que utilizar a palavra-chave aqui, int, e depois eu coloco o nome dessa variável. Como que eu coloco? Eu coloco o nome da variável. Então, eu coloco idade, ok? Coloquei idade. E fechei a minha instrução aqui com ponto e vírgula, né? C++ pode ser um pouco chato, você tem que seguir essas regrinhas. Se eu não colocar aqui ponto e vírgula e tentar compilar, ele vai dar um erro. Não era esperado um inicializador antes de return. Então, tem que colocar ponto e vírgula, ok? Fechar com ponto e vírgula. Ok. Ó, veja que eu não estou utilizando a variável idade, né? Eu compilei aqui e aparece essa mensagem aqui do Falcon, né? Chamado de um warning, né? Atenção, ó, a variável idade ela não está sendo usada, então isso é importante. A IDE é interessante porque ela dá todas essas mensagens bem legíveis e você vai consertando. Isso não é um erro, né? Mas é um warning, então você tem que ter atenção. Se está dando esse warning aí, é porque você tem que fazer alguma coisa. Ora, a variável idade não está sendo usada, então por que você declarou ela? Ok? Se você quiser declarar mais de uma variável na mesma linha, pode declarar. Por exemplo, só separar por vírgula, idade 2, idade 3 e assim por diante. Lembrando que, por exemplo, se eu tivesse, vou colocar aqui int novamente e colocar idade começando com o I maiúsculo, idade. Veja, a variável idade da linha 7 ela é diferente da variável idade da linha 8. Por quê? Porque o C++, assim como o C e outras linguagens de programação, uma linguagem, o C++ é uma linguagem case sensitive, ou seja, diferencia maiúsculas de minúsculas. Então, a variável idade da linha 7 ela é diferente da variável idade da linha 8, porque a variável idade da linha 8 ela começa com o I maiúsculo, ok? Então você coloca sempre assim, você coloca o identificador, né, o tipo dessa variável, no caso é uma variável inteira, então eu utilizei a palavra-chave int e depois eu coloquei o nome da variável. E por último eu coloquei
ponto e vírgula. Posso colocar aqui um comentário, né? Variável que armazena a idade, né? Barra dupla, barras duplas, né? Para um comentário de uma linha. Variável que armazena a idade. Então, todas essas variáveis em C++, elas precisam ser declaradas antes de você utilizar. Antes de você usar a variável, você precisa declará-la, ok? Então, o que pode mais ser dito? Como o C++ é case sensitive, veja, se eu colocar int, poxa, isso não vai int. Ora, a palavra reservada para eu declarar uma variável inteira é int minúsculo. Então, se eu colocar int maiúsculo, vai dar erro. Ok? Vai dar erro. Tem que colocar minúsculo. É case sensitive. Então, tem que ter muita atenção a isso. Eu vou logo salvar aqui. Ok? Tem que ter muita atenção. A palavra int, né, abre a abreviação em dia inteiro. Em inglês. Quanto aos nomes das variáveis aí do C++, a primeira letra da variável ela deve ser um caractere na sequência de A até Z, né, de A até Z, Azinho até Z minúsculo, ou Azão até Z maiúsculo, ou então sublinhado, que é o underscore. Então eu posso ter, por exemplo, outra variável aqui chamada int underscore idade, ok? Não tem problema nenhum. E cada letra depois da primeira deve ser um caractere na sequência de Azinho até Zzinho, Azão até Zzão ou sublinhado, ou os dígitos de 0 a 9, né? Posso ter, por exemplo, idade, 9, tem nenhum problema. Ok? E o nome da variável ela pode ser de qualquer comprimento, né? Todos os caracteres aí são significativos. Um exemplo de nome de variável que não vai dar certo, esse da linha 7, 8 e 9 são nomes de variáveis aceitos, ok? Exemplos de variáveis, de nomes de variáveis que você não vai conseguir usar. Por exemplo, int idade. Não deu certo. Idade. Por quê? Porque eu falei que a primeira letra da variável, né, ela deve ser uma letra, né, de Azinho até Zzinho, ou Azão até Zzão, ou sublinhado. Ok? Então, isso não vai dar certo. Outra que não vai dar certo é eu colocar um espaço, por exemplo, i espaço dade. Isso também não vai dar certo. Ok? Então, tentem seguir essas regrinhas que não tem erro. É meio chatinho mesmo C++, mas é uma linguagem muito poderosa. Então, vamos seguir. Ok? Então, eu declarei a variável idade, agora eu quero atribuir um valor para ela. Então, eu vou utilizar o quê? Vou novamente escrever idade, não preciso mais escrever int, porque eu já declarei a variável na linha 7, idade, vou utilizar o operador de igual. Vou colocar igual 20 e fecho com ponto e vírgula, ok? E eu quero exibir essa idade. Então, eu vou utilizar a função cout de saída de dados que nós já vimos, né? Operador menor, menor, idade, ponto e vírgula. Vamos lá, para executar, está aí, imprimiu 20, ok? Então, essa aula é basicamente isso, né? Declarar uma variável inteira, ok? Você poderia ter variáveis com outros tipos, nós iremos ver no curso outros tipos de variáveis. Poderia ter, por exemplo, uma variável, por exemplo, eu quero um número quebrado, armazenar algum número quebrado, por exemplo, o π. Então eu posso ter normal, posso ter um tipo float, ok? Float π,
E eu já posso, logo na declaração, eu já posso inicializar essa variável. Então, eu utilizo o igual, 3 ponto, não é vírgula, ok? É 3.14, né? E imprimir o número π. Vamos lá. Tá aí, 3.14. Ah, eu quero utilizar uma precisão maior, né? Uma variável com tipo de precisão maior. Tem a variável double, ok? Variável double, outro tipo de variável. Tá aí, 3.14, ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima.